bem? Estamos de volta. Após uma pequena instabilidade técnica, retomamos as nossas atividades. Foram 2 dias de um conteúdo muito intenso e produtivo entre painéis e palestras e agora chegou o momento do painel de encerramento desta edição 100% online do ENAI 2020, Encontro Nacional da Indústria. E o tema desse painel é o seguinte: desafios da indústria brasileira para a indústria 4.0. Então, já estão aqui conosco no estúdio o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, e também o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, que vai moderar esse painel, Carlos Eduardo Abijaldi. E online nós temos também a participação do presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Ciro Marino, além do presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipeças, Dan Iosp. Bom, mais uma vez, lembramos que este painel terá duração de 50 minutos e a partir de agora, para a condução dos trabalhos, com a palavra, o moderador. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço a todos e a todas, agradeço a atenção de estarem conosco nesse painel e nesse encerramento também. E eu gostaria de relembrar que o final desse ENAI 2020, ele dessa vez realizado sob a forma inédita, uma forma digital que nós não esperávamos e fomos compulsoriamente obrigados a transformar aquilo que era um encontro pessoal a cada ano com todos os empresários da indústria. Esse ano nós estamos fazendo sob essa forma como uma maneira de manter esse contato e trazer para vocês as informações que são necessárias nesse momento que a gente viveu agora. Da mesma forma que nós tivemos esse problema, a indústria também sofreu muitos problemas esse ano. A pandemia trouxe realmente uma série de problemas, a indústria sentiu bastante. E com isso a gente vê que há uma necessidade muito grande da gente repensar e pensar o futuro e pensar exatamente na inovação, na tecnologia e exatamente nesse propósito que nós estamos aqui hoje, com um tema que realmente é de suma importância para todos nós. Os desafios da pandemia, em muitos casos também, aceleraram o processo de digitalização, né, da empresa. Como nós todos vimos aí, essa parte toda informatizada, toda digitalizada, ela foi mais do que nunca muito utilizada. Mas isso não é suficiente, né? A indústria precisa ir além disso e a indústria precisa trabalhar pela indústria 4.0, pelo processo que nós temos que passar, um processo de transição. Nós queremos que a nossa indústria seja competitiva. E essa competitividade vem também da introdução do processo de indústria 4.0 no nosso parque industrial. E isso vai permitir a integração maior das cadeias produtivas, de forma que vai se tornar muito mais competitiva. Por isso, nós consideramos, e esse tema está trazido aqui como um tema-chave para esse final de encerramento, que essa transformação da indústria nossa em indústria 4.0 é realmente o tema importantíssimo, fundamental para a indústria brasileira. Nós já vimos por alguns painéis aqui do próprio ENAI, nós vimos que a indústria 4.0, ela não se resume somente à aquisição de equipamentos, de alguns acessórios que possam trazer uma melhoria para a indústria. Ela pressupõe empresas ágeis que aprendem e passam a evoluir mais rapidamente. Esse processo torna, então, viável por meio da tecnologia, por meio de uma adoção gradativa de tecnologias habilitadoras, como a conectividade, o sensoriamento, a internet das coisas, as análises do Big Data, a inteligência artificial e os sistemas de suporte para permitir boas decisões e decisões realmente estratégicas. Nós vimos também que um bom planejamento, projetos de digitalização a baixo custo, podem resultar em ganhos expressivos para a produtividade da indústria. Apesar disso, quando fizemos uma pesquisa e consultamos as empresas sobre as principais barreiras que eles viam, os investimentos na indústria 4.0, na transformação 4.0,
elas foram apontadas como de alto custo de implantação. E aqui nós estamos para mostrar que isso não é, isso é uma inverdade. O que a gente precisa é realmente um estudo, ter mais calma para poder introduzir estudos que permitam a essas empresas entenderem o que tem que ser feito para se transformar numa indústria 4.0. Muitas delas também disseram que tinham obtido sucesso nesses projetos de digitalização de baixo custo. Isso para nós é um alívio muito grande, porque é sobre esse tema que nós queremos trazer para vocês. O estudo aponta também um determinado pragmatismo, 3 barreiras fundamentais para o avanço da indústria 4.0 no Brasil. A primeira dessas barreiras é a sensibilização. O que nós sentimos que é uma falta de informação, uma falta de entender exatamente de que se trata esse processo, e mostrar para a indústria brasileira que indústria 4.0 é para todos. Não interessa se são grandes, se são pequenas, se é de um setor ou de outro setor. Todos os setores necessitam ter convicção desse entendimento. A segunda passa a ser uma orientação, porque não basta ser sensibilizado a esse trabalho, mas nós teremos que dar a ele uma orientação. Fornecer para eles um apoio para que as empresas, principalmente aquelas de pequeno e médio porte, possam elaborar seus projetos, seus planos de digitalização, que vão apontar aí os investimentos com maior potencial para permitir aumento da sua produtividade, da sua eficiência. E dentro tudo de uma estratégia de implantação num curto, no médio e no longo prazo. Finalmente, a terceira barreira, e que eu considero muito importante e essencial a gente discutir aqui, é as condições, o fomento dessas condições competitivas para tirar os planos do papel. Ou seja, nós temos que orientá-los também onde encontrar fontes de recursos, de crédito, para que eles possam ter a sua implantação adequada dentro de uma estratégia planejada e se adaptarem ou se tornarem mais ou menos num nível de atuação como de outros países em desenvolvimento ou já desenvolvidos. Bom, isso posto, e dentro dessa ótica que nós estamos aqui para debater, eu gostaria de dizer que nós temos aqui 3 atores muito importantes nesse processo. O Senai, por exemplo, é a instituição mais qualificada no Brasil para apoiar tecnicamente e tecnologicamente a indústria brasileira nesse processo. As associações setoriais que estão aqui presentes, o DAN-IOSP e o CIR Marino, são 2 associações bastante responsáveis e preocupadas com essa evolução das suas indústrias. Então, todas elas vão ter um papel muito importante na mobilização, na sensibilização, na difusão e trazer para nós casos de sucesso que eles podem relatar. Vamos começar então com uma pergunta para todos, e aqui eu trago o meu cumprimento a todos vocês aqui presentes, e que eu gostaria de dar início então num bate-papo, perguntando a cada um de vocês, e aí seria uma pergunta única e cada um responderia dentro da sua ótica, como vocês veem os desafios enfrentados pela indústria para a adoção das tecnologias da indústria 4.0 e como as suas instituições, aí no caso Senai, Sindipeças e Abiquim, têm apoiado a indústria nesse processo. Eu vou começar com o Lucchesi, que vai nos dar então esse trabalho que o Senai faz aí em todo o Brasil. Por gentileza, Lucchesi. Bom, Bijaldi, primeiro um prazer estar aqui, um prazer a parceria com a CNI nesse evento, esse evento que tem um significado muito forte de uma indústria moderna, de uma associação moderna, discutindo um tema tão relevante. E agradeço muito a parceria do Ciro e do Dan por dividirem essa mesa aqui conosco, muito bem pensado pela CNI. Estamos falando de uma indústria de fluxo contínuo, uma indústria petroquímica, de uma indústria de processo discreto, o que vai dar uma amplitude e uma percepção
muito grande sobre a estrutura industrial brasileira e os nossos desafios. Os teóricos sobre o ciclo econômico não poderiam ter acertado de forma mais exata o conceito que, 200 anos depois da Revolução Industrial seminal, estamos na 4ª Revolução Industrial. As teorias do ciclo de Kondratiev em torno de 50 anos, em que cada ciclo desse, uma ou duas grandes transformações tecnológicas são capazes de conduzir toda a dinâmica econômica. E aí nós tivemos a primeira Revolução Industrial com a máquina a vapor, a segunda com o motor elétrico e o motor de combustão interna, a terceira com a microeletrônica e as comunicações. Mas agora nós temos um fenômeno mais rico. São 4 grandes transformações tecnológicas que estão ditando essas novas trajetórias com enorme transformação da dinâmica competitiva e do ambiente concorrencial. Estamos falando da internet das coisas, do Big Data, da indústria aditiva e da inteligência artificial. Nós temos uma internet cada vez mais onipresente, nós temos sensores cada vez mais poderosos e cada vez mais baratos, com sua enorme disseminação, por isso a internet das coisas, e uma inteligência artificial com uma produção integrada e conectada, com uma nova reconfiguração da estrutura produtiva de forma absolutamente transformadora. Então, isso estabelece um novo mundo com enormes desafios. E onde estamos? Onde no Brasil estamos? Nós estamos aí no mundo intermediário, nós não investimos como os países líderes no domínio dessas tecnologias. O dispêndio dos Estados Unidos e da China estão ao redor de 500 bilhões de dólares. O Brasil investe em torno de 40 bilhões, mas conseguimos em determinados setores posições competitivas. Se nós olharmos, temos sim algumas dificuldades, tem pesquisas da CNI que sinalizam isso, alto custo de implantação do processo de digitalização fabril, falta de trabalhadores qualificados, o que coloca para nós, sobretudo do Senai, um enorme desafio de prover essa externalidade competitiva para a indústria brasileira, estabelecer também linhas de créditos, um apoio maior para a indústria brasileira ser capaz de internalizar essas novas tecnologias e também ambientes. É claro que nós temos também determinadas dificuldades. A nossa estrutura industrial no Brasil, ela acompanha um desenho dos países centrais. Nós temos aí 97% de pequenas e médias empresas, mas que têm características de baixa produtividade, diferentemente da América do Norte e da Europa Ocidental. Então, nós temos características singulares, nós não temos nessa estrutura industrial a nossa formação bruta de capital fixo e o estoque de capital é um pouco mais envelhecido, os equipamentos são equipamentos são mais especializados e menos flexíveis, o que tem dificuldade de incorporação de uma produção mais integrada e conectada, ainda que, se você visitar um processo de digitalização de uma planta industrial, é uma camada quase invisível, é um conjunto de sensores que vai dar maior prontidão e integração desse processo. E é assim que acontece na Alemanha. Nós temos cooperação com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, e eles miram centralmente o processo de transformação e digitalização da indústria alemã, focado nas pequenas e médias empresas. Nós temos uma maior dificuldade de integração pela nossa infraestrutura digital, pelas as internets corporativas. Nós temos uma baixa conexão também das pequenas empresas com seus fornecedores. A relação cliente-fornecedor, ela não estabelece uma densidade maior, e temos uma dificuldade no Brasil da prática de inovação aberta. Isso são obstáculos que nós temos, que só colocam desafios até culturais. Em geral, os pequenos e médios empresários
atuam muito mais baseado, Abjalde, você sabe disso, na intuição do que na utilização robusta de dados. E o processo de digitalização de uma planta industrial multiplica por 100 vezes a camada de informação. E você vai produzir muito mais aquilo que você vendeu do que uma previsibilidade baseada em intuição. Ou seja, nós temos aí um Deep Blue, ou seja, um grande computador que é capaz de vencer qualquer grão-mestre num jogo de xadrez, e isso é o jogo que está sendo jogado como uma figura de imagem. O que aumenta muito a responsabilidade de instituições como o Senai e entidades como o Sindicpeça e a Biquim, no sentido de fazer frente a esses desafios e poder conectar numa instituição mais transversal como a CNI, todo o conjunto de desafios que nós temos com relação à indústria 4.0. O Senai tem se preparado de maneira robusta para essa ação, ela é uma tendência inexorável, nós temos toda uma atuação baseada em instrumentos de avaliação do estágio de maturidade de cada empresa para a indústria 4.0, temos experiência de integração com a agenda de políticas públicas, já há alguns anos no programa que é voltado para o Lean Manufacturing, mas também para a digitalização, com resultados robustos, em que atingimos a milhares de empresas. Ainda é pouco, precisamos fazer muito mais, mas certamente a indústria brasileira tem sim ambições, tem capacidade competitiva e temos instituições que são capazes de responder aos desafios iniciais que o Abjalde fez referência, no sentido de criar uma cultura robusta, de disseminar, de ser capaz de criar uma externalidade competitiva importante para a indústria brasileira, bem como programas como Rota 2030 e outras ações do governo criam um ensaio que vai facilitar a fruição de crédito para a modernização do parque industrial brasileiro. Muito obrigado, Rafael Lucchesi. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Dan Iosp. Por gentileza, Dan, seus comentários para essa mesma pergunta que foi feita. Por gentileza. Boa tarde, Abjalde, Lucchesi, Ciro. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Lucchesi já deu uma cobertura muito ampla e interessante para este tema. E eu complementaria dizendo que, na nossa visão, o maior desafio, e aí falo com relação ao setor automotivo, tem sido mais da porta para fora do que da porta para dentro. Quando a gente olha o que ocorre no Brasil ao longo já de algumas décadas, ou de várias décadas, a gente tem tido uma dificuldade muito grande com os ciclos econômicos e com a continuidade. Nós temos vivido de tentativa e erro na maior parte dos momentos e perdido essa somatória de esforços que outros países, até alguns que o Rafael exemplificou, os Estados Unidos, a própria Alemanha, mas podemos falar mais recentemente da China, da Coreia, de uma soma em uma direção mais construtiva e que acaba trazendo seus resultados. Então, no fim do dia, nós temos uma dificuldade de geração geral de riqueza que acaba, obviamente, influenciando não só as empresas, mas as pessoas que compõem os grupos funcionais dessas empresas e que precisam trazer cada vez mais conhecimento e uma bagagem para que esse processo se acelere. Eu até te diria que eu acho que o setor automotivo ele costuma estar um pouco favoravelmente apartado de algumas dessas realidades pela sua interlocução global, pela sua conexão com o resto do mundo. Mas, obviamente, unidades dos mesmos grupos empresariais que têm um avanço expressivo em localidades, por exemplo, como essas que a gente mencionou, Europa, Estados Unidos e Ásia, essas mesmas empresas aqui nas suas unidades brasileiras acabam tendo um volume de investimento e uma velocidade menor ao longo do tempo por ter de estar lidando com um ciclo mais perverso e ter de estar focado em questões de mais curto prazo
e de menor estruturalidade ou de menor construção de vantagens competitivas. Se a gente quiser olhar o copo meio vazio, esse é um lado da moeda. Se a gente quiser olhar o outro lado desse copo, talvez para a gente enchê-lo mais, é uma oportunidade muito grande que uma circunstância como essa, de uma mudança significativa no tecido industrial e na forma de se trabalhar e de se produzir e de se conectar com a cadeia e de se entregar bens, de se prover serviço, este tipo de mudança acaba trazendo uma série de oportunidades e eu vejo que a gente sim tem as condições de tirar proveito dessa situação. Mas creio que aqui o trabalho também como entidade, ele tem dois frontes essenciais. Um que é essa primeira parte do copo que a gente deixou ele meio vazio, ou seja, nós precisamos seguir trabalhando para que as condições estruturais do país melhorem de forma significativa. Nós precisamos ter uma macroeconomia estável, previsível e uma convergência fiscal que permita com que os juros e o custo de capital e o acesso aos recursos esteja sedimentado ao longo do tempo. Nós precisamos ter tranquilidade institucional para que não se prevejam ciclos curtos. Nós precisamos ter uma melhora da desigualdade social para que, inclusive, a segurança patrimonial e o convívio nas unidades industriais aqui dentro do país não sejam desfavoráveis em relação a outros pontos ao redor do mundo, porque senão também a alocação de investimentos não será proporcional. E nós precisamos ter um cuidado tremendo com a questão da sustentabilidade, que está cada vez mais clara e evidente nesses últimos tempos, que a gente não irá longe sem isso. Feita essa tarefa, aí essa luta da produtividade, da competitividade, ela se acelera e nós sim temos uma chance de avançar muito, mas vamos precisar que essa agenda macro, digamos, ou que esses requisitos essenciais estejam dados. O Rota 2030 é um ótimo exemplo, é um programa desenvolvido no setor automotivo para substituir um regime mais discutível, que é o Inovar Alto, que focava numa visão de manufatura local. Quando a gente troca o Rota 2030 com uma visão mais arrojada da aceleração da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação na cadeia automotiva, para que isso fomentasse o conteúdo local e acelerasse a atividade nesse território em relação a outros, sem nenhuma barreira de entrada, a gente vê um sucesso maior. Claro que isso foi um balanço de riscos e oportunidades que se anteviu naquele momento, alguns anos atrás, e que nós abraçamos e entendíamos que era o caminho adequado. Nesse momento, o Rota começa a dar um resultado muito interessante e a gente passa a ter uma parte significativa das grandes empresas do setor, das médias empresas do setor e das pequenas empresas do setor se engajando decisivamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, seja em produto, seja em processo, seja em prestação de serviço, enfim, em todo o escopo da atividade dessas empresas, e com uma visão de curto, médio e longo prazo, porque também o Rota inovou, trazendo uma janela de 15 anos, embora em 3 ciclos de 5 anos, mas já antevendo, e aí volta aquele meu ponto inicial da previsibilidade de um ambiente que, claro, o Rota ele não vai trazer garantias desse ambiente macro, mas ele inovou dizendo, olha, vamos pensar 15 anos em 3 ciclos de 5. E isso está trazendo um resultado fantástico e até tenho defendido, e o Sindipeças defende já há bastante tempo, que o Rota seja a nova lei do bem. Ele tem trazido um resultado muito melhor na nossa visão do que a lei do bem, ele poderia tranquilamente ser a lei do bem horizontal, que também é uma visão nossa, que quanto menos a gente pensar setorialmente, mais a gente pensar horizontalmente, melhor serão os resultados e mais a gente avançará aí no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, num ambiente em que a gente precisa de competitividade, produtividade, de integração ao mundo e de políticas e processos que sejam
de curto, médio e longo, construtivos e continuados, eu acho que, de fato, o desafio da manufatura 4.0 ou dessa revolução é muito interessante e a gente tem muito a ganhar. Claro que, se a gente não se mover, a gente tem muito a perder, mas não há oportunidade sem risco. Eu vejo aqui um bom balanço. Finalmente, aqui, do ponto de vista da entidade, além daquilo que já se falou, eu acho que o Rafael tocou nisso também, a difusão e a orientação me parece que é o principal. Não pode se mistificar esses assuntos. E o que a gente tem visto, por exemplo, no setor automotivo, é que várias empresas já estavam, inclusive, andando nessa jornada sem se darem conta. Então, quanto mais orientação e difusão a gente puder dar, melhor. E aí, obviamente, cada empresa tem que encontrar o seu caminho e a sua evolução. Muito obrigado, Dan. Eu acho que muito interessante, muito programa. Nós vamos voltar a falar sobre o programa Rota 2030, que eu acho que é um exemplo para o que nós estamos falando aqui. Mas vou passar a palavra agora para o Ciro Marino. Por gentileza, os seus comentários, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite aí à audiência toda, né, meus companheiros aqui de painel. Eu vou ser razoavelmente breve. A Biquim, nesse ano de 2020, havia colocado no seu plano de trabalho, como um dos itens mais importantes, a indústria 4.0. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que mudar um pouco o curso dos nossos programas, prioridades, etc., e acabamos nos dedicando, com relação à indústria 4.0, digitalização, etc., muito mais para processos internos do que para serviço à indústria e divulgação. Mas, seguramente, esse segue sendo uma linha prioritária e voltará em 2021. Bom, além da importância da sensibilização do setor para a digitalização, né, precisamos sempre lembrar que, nesse quesito, nós temos aqui, em média, uns 10 anos de atraso em relação aos países que compõem a OCDE. Nós estamos atrás, nós precisamos correr, precisamos de velocidade. Né? Será nosso objetivo enfatizar a necessidade de conectar a automação, que já é bem desenvolvida pelo setor químico e petroquímico, né, aos processos digitais, que é focado na conectividade. A gente pode falar de 5G, que isso é uma coisa bastante importante, principalmente quando falamos da porta para fora, lembrando que já existem testes aí de mudarmos frequência para 6G, mas existem algumas empresas buscando a sua própria frequência 5G, né, para resolver pelo menos os problemas internos, as questões de Big Data e Analytics também. Né? Só para quem não acompanha, como essa plateia é bastante eclética, então acho que vale a pena falar um pouquinho. Big Data é basicamente todos os dados que estão hoje distribuídos aí nesse mundo virtual, digitalizado. Né? E essas informações hoje já estão na casa de zettabytes, né? Peta e tera já ficaram para trás. Então, o volume ele é muito grande. Ou seja, se não tivermos os analytics, que é justamente as ferramentas que podem nos ajudar a buscar os dados que nos interessam nesse mar, nesse oceano de dados que existem hoje disponíveis, a gente também não chega a lugar nenhum de forma produtiva. Então, Big Data e Analytics, muito importante. Né? O que eu queria comentar rapidamente aqui, até a título de exemplo, nós tivemos uma conversa bem recente aqui com o BNDES, foi essa semana ainda. Estávamos conversando sobre todo esse projeto regulatório de saneamento básico. O banco apresentou uma estratégia de lançamento de alguns debêntures sustentáveis, que são conhecidos aí como títulos rotulados, que contam com taxas de juros muito atrativas para investimentos. Né? E o que acontece? Nós, como a Biquim, solicitamos a inclusão de investimentos relativos à indústria 4.0 neste capítulo de debêntures sustentáveis. Bom, nesta mesma linha, seguiremos com outros projetos que virão para o Brasil. Nós imaginamos que o Brasil deve ser um dos beneficiários da reocidentalização da indústria, né? Além dos que já são outros projetos que são incentivados por movimentos muito relevantes do governo brasileiro, como, por exemplo, o projeto da Lei do Gás, né? Que foi, inclusive, centro das discussões do bloco anterior. Bom, a proposta da Biquim é fazer caminhar a sensibilização da importância do tema em paralelo com a identificação de recursos de fomento para a sua implantação. É sempre super relevante lembrar que existem vantagens, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, durante esse evento de hoje,
para que a gente possa cuidar das tarefas intramuros, né? Mas como a indústria química ela trabalha servindo múltiplas cadeias ajusantes, né? Quer seja construção civil, automobilística, têxtil, etc., farmacêutica e tal, né? Se nós não tivermos ferramentas para nos conectarmos, né, com essas outras cadeias, esse material, essa proposta de uma indústria 4.0 fica prejudicada, com certeza. Bom, esses são os pontos principais do início dessa noite. Muito obrigado, Ciro. Vamos fazer mais uma rodada, então, agora de perguntas. Eu volto ao Lucchesi e digo o seguinte: dentro da experiência acumulada pelo Senai no apoio à indústria, em projetos relacionados à indústria 4.0, quais são os benefícios observados pelas empresas que estão nesse processo já mais avançado de digitalização? Bom, Bijaldi, eu vou falar 3 coisas que são ideias centrais. A primeira é que o Senai, sob a liderança da CNI e uma visão estratégica do nosso presidente, o Robson Andrade, e inspirado pela MEI, nós nos lançamos num grande desafio que foi montar uma rede de institutos Senai de inovação e de tecnologia que tem o domínio profundo das novas tecnologias que vão ter um papel chave para apoiar a indústria brasileira no seu processo de reconversão industrial para as novas tecnologias 4.0. Foi uma decisão ousada, nós tomamos um investimento grande de 1,5 bilhões do BNDES e investimos 4 bilhões de reais na constituição dessa estrutura. Hoje nós temos mais de 1.000 projetos atendendo a indústria brasileira, já realizados, com índice de entrega no prazo do projeto de 91%. Nenhuma instituição brasileira, e agradeço o reconhecimento que você fez no início dessa sessão, nenhuma instituição brasileira tem esse handicap de atendimento no prazo à indústria em projetos industriais de inovação. Aí a parceria com o Instituto Fraunhofer, com o MIT, teve um papel chave nisso. Uma outra agenda importante que o Senai teve, que teve um papel importante para a indústria brasileira, em parceria com o governo, e aí reforço o que o Dan falou há pouco, que nessa agenda, quando nós temos soluções bem concertadas, é óbvio que a agenda microeconômica, ou seja, que o tecido empresarial responde de maneira esplêndida. E aí nós temos o exemplo do Indústria Mais Produtiva, em que nós tivemos um ganho médio de produtividade com Lean Manufacturing de 52%. Aliás, esse é um projeto que une muito o Senai e a CNI, porque ele nasceu dessa parceria com uma forte formulação da CNI e hoje é executado em grande medida pelo Senai, mas numa agenda de política pública. Então, esse é um exemplo importante, envolve o Senai, a BDI, o BNDES, o SEBRAE e a Apex, mas algo que tem um retorno fantástico, com um payback do investimento empresarial em 24 dias. Ou seja, é algo de convecção muito fácil para as empresas. A isso o Senai se somou a iniciativa da indústria mais avançada, que é exatamente o processo de digitalização, que tem um ganho de produtividade agregado de 85% e faz frente à resposta dessa agenda. O Dan colocou de forma muito pertinente a questão do copo meio cheio. E aí uma solução importante é o programa do Rota 2030, que você cria uma coordenação liderada por empresas, dentro de uma estratégia articulada, política pública, setor empresarial, e o Senai tem sido um parceiro importante nisso. Nós aprovamos aí um conjunto grande de consultorias de Lean para a indústria, projetos de consórcio de alianças empresariais, onde o Senai é o implementador desse projeto, e até mesmo curso MBA para a capacitação das lideranças empresariais. São exemplos importantes. O Ciro falou também do desafio, do incrível desafio que nós vamos ter, tanto do Big Data e quanto da capacidade de analisar uma camada muito maior de informação. Para isso, nós temos que ter não só processos de mentoria, de capacitação e qualificação, mas também de formação de mão de obra. A criatividade, a capacidade analítica vai ser decisiva
No Senai, nós temos 28 observatórios para os 28 setores e um transversal, que são os requisitos da indústria 4.0. Vai haver uma grande transformação do emprego, aí todos os relatórios internacionais do World Economic Forum, das principais consultorias apontam isso, e nós, do Senai, estamos prontos para atender a essas transformações. Seja, regras horizontais têm que emergir desse processo a partir da experiência do 2030, bem como uma capacidade de resposta robusta de instituições como o Senai, sobre a liderança das associações setoriais e a macro-liderança da CNI, conduzindo uma estratégia de fazer política pública por evidências, com assertividade e também conectado na transformação da indústria 4.0. Perfeito. Eu realmente conheço uma parte muito grande desses programas, então eu posso realmente testemunhar com a eficiência e a capacidade produtiva que foi ganha pelos empresários, pelas indústrias, com esses programas do Senai. Voltando ao Dan, você mencionou o programa Rota 2030, que é um programa realmente muito importante, e o setor de autopeças é uma parte importante dessa cadeia produtiva. São ações contempladas, que contemplam aí diretamente a indústria 4.0. Eu queria que você estendesse, você já falou um pouco sobre esses ganhos, sobre o próprio programa, mas eu queria que você estendesse um pouco mais, dizendo o seguinte: você acredita que o Rota 2030 poderia servir de exemplo para outros setores da indústria? E o que você acha, como é que esse programa apoia as empresas e, enfim, dá um pouco mais de informação para outros setores, se é o caso de uma adaptação do que foi feito no 2030 para outros setores, outras cadeias produtivas aí, onde existem setores necessitados desse dinamismo e dessa estratégia aí empresarial. Eu sou um fã do Rota 2030, participei, o Sindipeças, Anfávia, todo o setor automotivo ajudou no desenho desse programa, desse regimento, e, como eu disse, a primeira característica é que ele é uma visão de curto, médio e longo, de ciclos de 5 anos, em que você vai colocando um ciclo à frente, então você tem sempre uma visão de 15 anos para um programa. A segunda questão é que ele abandonou a ideia da manufatura local, ou seja, não há uma linha, uma vírgula no Rota 2030 com respeito a produzir ou não no local, não é esse o foco. O foco do programa é o fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. E a contrapartida é a questão tributária. Então, na medida em que você faz mais investimentos e você se compromete a realizar esses investimentos ao longo de todo o programa, você tem, assim como na Lei do Bem, um benefício na tributação. Diferentemente da Lei do Bem, você utiliza esses benefícios ao longo do tempo, que é um defeito da Lei do Bem, e é um regulamento muito mais simples, e hoje a Lei do Bem ela apresenta enormes dificuldades para que você complete o ciclo sem ser autuado, sem entrar na insegurança jurídica, que também é uma das características do nosso chamado Custo Brasil. E a gente também acabou acoplando essa ideia que eu acho que o Rafael acabou de trazer, de integrar o esforço entre a empresa, os ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia, a Embrapi, o Senai, o FINEP e alguns outros, para que a gente não construísse aquilo que já existia e sim fizesse o melhor uso, e inclusive essa conexão com a universidade também, com a academia, e isso tem dado um resultado muito importante. Eu diria que a pedra fundamental aqui foi, de fato, focar no fomento à pesquisa e desenvolvimento e inovação como uma visão do que seria o diferencial ao longo do tempo, e abandonar um pouco o foco se você manufatura ou não necessariamente algo no Brasil. Lógico que a ideia é que, na medida em que você
se aprofunda na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação, e você se capacita mais num determinado setor, num determinado componente, não só você o fará mais cedo no ciclo, mas também você poderá participar de um mercado que, para dar o exemplo do setor automotivo, se num ano muito bom no Brasil a gente produz 3 milhões de veículos, no mundo se produzem 90 milhões de veículos. Então, de novo, risco e oportunidade. Se nós ficarmos demasiadamente preocupados com uma proteção eventual do 3 e não mirarmos no 90, é uma situação. A nossa visão aqui foi de buscar um caminho de sermos um pouco mais ambiciosos nessa agenda global, e nos pareceu que a pesquisa, o desenvolvimento e inovação era essa porta, e o Rota tem funcionado muito bem, e os próprios programas que o Senai conduz aí tem uma aderência enorme das empresas do setor, e a gente já começa a ver os resultados chegando na nossa visão. Muito obrigado, Dan. Vamos passar, o nosso tempo está correndo, e eu gostaria muito de escutar o Ciro e dizer para ele o seguinte: quando a gente fala em indústria 4.0, a gente leva o pensamento para microeletrônica, para máquinas, coisas de maior vulto. Mas numa dimensão muito importante são as inovações que a gente encontra no campo da indústria química e a sua interação com diversas cadeias produtivas, as quais o setor químico, né, a indústria química é a base. Queria que você comentasse, então, sobre esses caminhos já percorridos neste campo que nós estamos falando aqui. Ok. Bom, vamos começar comentando a respeito do perfil da indústria. A indústria química e petroquímica ela é composta de empresas nacionais, multinacionais, transnacionais, etc. Exemplo do que acontece na indústria automotiva, as indústrias químicas, petroquímicas internacionais que atuam aqui no Brasil já estão mais avançadas nos seus próprios desenvolvimentos do que as indústrias médias e pequenas. Mas, como eu já também falei no meu comentário anterior, a gente precisa cuidar das questões intramuros e extramuros também, ou seja, o grande benefício da digitalização e da indústria 4.0 é quando nós aprendemos a operar em redes, né? E essas redes elas têm que abranger todas as cadeias, então não só química, como também os demais setores que servimos, conforme já mencionei. Bom, na indústria química e petroquímica, os processos relativos à automação, de forma geral, já fazem parte das operações há décadas, né? Enquanto que essa digitalização, que eu comentei agora há pouco, ainda é relativamente pequena, principalmente aqui no Brasil, né? Como exemplos de aplicação, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes não materializam o que nós estamos falando. Tem algumas atitudes que são um pouquinho mais simples, algumas medidas, alguns investimentos, eu vou citar alguns. Por exemplo, drones, né? Drones para inspeções, para inspeção em linhas de operação em grandes alturas, para avaliação de tubulação subaquática, por exemplo, isso já é uma realidade, aqui no Brasil mesmo, né? Isso traz para a gente já um grande impacto da questão da segurança dos nossos empregados da indústria química. São momentos críticos das operações, alturas e trabalhar submerso, né? Também existem os smart glasses, que já são óculos com realidade ampliada, usado para agilizar, aumentar a eficiência das operações. E nós ainda temos muito potencial a ser explorado nas impressões 3D aplicadas à indústria química, né? Na inteligência artificial, no uso do Big Data e Analytics, conforme eu comentei anteriormente. Aliás, tem até um ponto que eu queria fazer uma observação aqui, lembrando que o Senai está conosco. O tema de Big Data e Analytics é super relevante para o desenvolvimento tecnológico, né? Principalmente no campo. Alguns campos da química, como eu poderia citar para vocês aqui, a bioeconomia, biosintética e a biologia molecular, são temas conduzidos em um hub de tecnologia espetacular. Eu fui visitar presencialmente no Senai CETICT, no Rio de Janeiro, ali dentro da UFRJ, no Fundão. A gente está preparado para, neste ponto, de nos lançarmos com tecnologia de ponta no mundo. Eu fiquei muito motivado. Eu acho que isso faz parte já do que eu falei anteriormente aí, relativo a Big Data, etc., né? Muito bom trabalho lá.
Porém, a gente não pode esquecer das questões de produtividade, que aí a gente já traz para o nosso mundo real. Os produtos hoje são mais complexos, a velocidade de lançamentos são muito maiores do que no passado, nós temos um ciclo de inovação bastante menor, e os custos também podem ser impactados pela nossa capacidade de implementação desses sistemas digitais, né? Ou seja, nós teremos que aplicar ao setor químico todas essas ferramentas para voltarmos a competir no cenário global, né? Ou seja, além das reformas estruturantes que o Brasil vem trabalhando, que é gás, energia, também foi motivo do bloco anterior, né? Conduzido aqui pelo Pimentel, as questões tributárias anteriormente pelo nosso senador, né? Também foi muito importante a gente abordar esse tema hoje, e eu estou fazendo aqui um link disso tudo, né? A gente mostra que temos que ainda caminhar nas questões administrativas, na reforma política tal, e essa revolução tecnológica acaba se tornando urgente para a indústria brasileira. Afinal, né, não há grande vantagem em desenvolver uma agroindústria fortíssima, sem que a cadeia que a sustenta, que fertilizantes, por exemplo, segue sendo cerca de 90% importados, né? O mesmo vale para intermediários farmacêuticos, ou seja, é premente a reconstrução dessas cadeias produtivas, né? Que são todas elas relativas à biossegurança, né? Nós não faremos, né, não seguiremos esse processo de forma adequada sem a adoção dessas tecnologias mundiais de ponta, inclusive essas digitais do que trata a nossa conversa de agora à noite. Muito obrigado. Bom, nós temos ainda 4 minutos. Eu daria 1 minuto para cada um para fazer um comentário final, fechar mais ou menos esse painel nosso aqui e fechar também o nosso ENAI. Então, 1 minuto, por gentileza, Lucchesi. Meu amigo Abijaldi, queria agradecer muito a oportunidade que está aqui, queria parabenizar a CNI sobre a sua liderança na organização desse seminário espetacular, de conteúdo riquíssimo. Queria agradecer muito a parceria, sobretudo a parceria do mundo real, não só nessa mesa, do Ciro, do Dan, em ações tão importantes como é a agenda de biosintéticos, que o Ciro colocou aí. No Brasil tem, de fato, uma indústria petroquímica com capacidade de inserção e integração competitiva. Eu acho que o Dan usou uma imagem muito pertinente. Nós temos que substituir visões que nós tivemos no passado, de enxergar processos substitutivos e processos autárquicos, com um modelo vitorioso de integração competitiva, tendo um olhar de políticas ativas, de uma visão estratégica de novas tecnologias, de massa crítica empresarial, de resolver arranjos produtivos. E aí o Ciro e o Dan deram o exemplo da Embrapi, do BNDES, da FINEP, e o SENAI é uma instituição governada pela indústria, liderada pela CNI, e que tem uma visão estratégica de ser um apoiador da competitividade da indústria brasileira, seja na formação de pessoal, seja nessa infraestrutura que nós estamos montando. Há 10 anos atrás, o SENAI não tinha pesquisadores. Hoje nós temos 1.000 pesquisadores no SENAI. Isso dá uma massa crítica, e uma massa crítica com tempestividade da indústria, com projetos entregues no prazo. E somos um papel importante, a CNI tem um papel fundamental na Embrapi, na formulação do projeto Embrapi, na governança da Embrapi, que tem lá líderes empresariais, pro bonos, que tem um papel extremamente importante no fortalecimento desse ambiente para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Dan, por gentileza. Agradecer, Abijaldi, parabenizar a CNI e vocês por esse brilhante trabalho e completar nessa mesma linha do Rafael. Acho que nós precisamos avançar na direção da competitividade, da produtividade, e a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento da inovação na nossa visão, a grande ferramenta, a grande forma de a gente acelerar na consecução desses objetivos. Num mundo mais integrado e mais acelerado, isso é fator fundamental,
e tem uma enorme oportunidade. Se a gente ficar olhando apenas para o risco, a gente acaba, às vezes, não fazendo nada. Então, claro que não tem aqui almoço grátis, como diz em inglês, tem os riscos e as oportunidades, mas a gente precisa, nesse ambiente, navegar em direção às oportunidades com algum grau de risco. Muito obrigado. Muito obrigado. Ciro, por gentileza. Vamos lá. Bom, como mensagem final, eu gostaria de comentar que a relevância de nós focarmos na digitalização de nossas operações e negócios. Né? Temos que recuperar esses 10 anos que eu mencionei anteriormente de atraso, né, que temos aqui em relação ao mundo. A mão de obra barata, né, que foi atrativo para investimento no passado, não se aplicará mais em um mundo digital, né, mesmo porque as bases operacionais podem estar deslocadas de país, não necessariamente na própria base operacional, o cérebro pode estar em outros lugares. Bom, na minha visão, nós teremos, e aqui acho que o Senai pode nos ajudar muito, formar um exército de novos profissionais com um perfil multidisciplinar, proatividade, boa comunicação, conhecimento técnico e resolução de problemas em ambientes digitais. Né? Temos que desenvolver novas tecnologias e infraestrutura. Mas eu queria deixar um alerta aqui como encerramento. Será necessária uma forte articulação institucional da indústria. E aqui acho que talvez a CNI possa liderar com o apoio das suas associadas. Né? O tema regulação tem que ser abordado imediatamente. Hoje, como exemplo, eu posso citar a Anatel, o Inmetro, que ainda não possui uma agilidade suficiente para a certificação de equipamentos, que hoje toma algo entre 8 a 18 meses. Né? E muitas vezes na área de tecnologia digital, a obsolescência de alguns equipamentos ocorre em 12 a 24 meses. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso ambiente regulatório. Então, quero insistir que a articulação institucional intensa é muito importante. Okay? Nós estamos aqui para colaborar, junto com o Senai, CNI, somos parceiros do governo, e nós temos que mudar esse Brasil aqui. Okay? Então, essa é a minha mensagem final. Quero agradecer, cumprimentar aqui a CNI, né? Esse ENAI 2020 foi espetacular, eu acompanhei uma série de palestras, e agradecer aí o convite para conversar sobre esse assunto aqui, que ele é realmente empolgante. Então, agradeço a todos vocês, palestrantes aqui, debatedores, contribuíram bastante. Tenho a impressão que realmente nós não aprofundamos mais, mas é devido ao tempo. Mas eu agradeço a todos a boa vontade, a participação e com a inteligência com que foram tocados todos os temas aqui. Eu agradeço e quero convidar a todos a assistir a um vídeo agora de encerramento do ENAI 2020 e dizer para vocês da nossa satisfação e agradecer a todos por ter nos dedicado algumas horas da sua vida aí assistindo às palestras aqui desse ENAI 2020. Muito obrigado a todos e vamos ao vídeo. Tendências, transformações, tecnologias, novos comportamentos. Mais do que nunca, temos o desafio de compreendê-los um a um, não só como sinais dos tempos, mas também como elementos de um mundo complexo que exige adaptação e reinvenção numa velocidade exponencial. É neste contexto que nós evoluímos. Juntos, encontramos novas perspectivas, somamos conceitos que geram oportunidades e multiplicamos a grande força transformadora da nossa realidade, o conhecimento. Questionar, instigar e inovar são atitudes renovadoras. Exigem conhecimento, transparência, competência e agilidade. Criam espaços de futuro e fazem de cada um de nós agentes de uma revolução. Com atitude, união e determinação, nós vamos escrever uma nova história. ENAI 2020. Por uma indústria que impulsione o Brasil.